Agora. Não. Só a administração. Nós vamos considerar, a gente chama de percepção, né? Percepção ou contemplação de uma verdade. Consideração da verdade. Eu fui tratar de ouvir isso, a pessoa fala assim, para você eu vejo que funciona, mas eu não consigo ver funcionar para mim. Chora o telefone numa firma lá. Você faz que funciona, mas para mim eu sei isso daí não funciona. Onde está o erro? Então, se é uma verdade, como a gente viu no começo, ela é universal, ela é inseparável e ela é indivisível. Então, se ela está funcionando para Jesus Cristo, na consciência de Jesus Cristo, essa mesma verdade está funcionando como cada um de nós. Certo? Essa é a base da universalidade. Agora, o que falta para a gente? É contemplar essa verdade. Porque se não faltasse essa contemplação, todo mundo estaria vivenciando já o invisível. O que falta? Contemplar isso, é considerar. Considerar algo não é criar algo. Tá? Então, vamos supor. Vamos aproveitar um X que tem aqui. Quem tinha percebido esse X aí? É agora. Alguém tinha? Não? Então nós estamos considerando, nós estamos contemplando algo que já existia. Tá? Percebe o que é meditação? Não já estava aí. Eu também não tinha percebido. Agora, alguém vai me dizer que isso aqui apareceu depois que eu percebi? Já estava aí. Certo? Esse coisinha aqui, ó, vocês vão observar em qualquer ponto da vida, nós estamos sempre diante do perfeito sem perceber. Seja um acontecimento ou pessoa. Por que nós não percebemos? Porque a nossa mente não foi focalizada ali. Quando a gente focaliza a mente ali, ela tem que mostrar a perfeição onde nós focalizamos a mente. Tá? Então isso nós chamamos de considerar, até tem aqui texto considerar os vídeos, né? Baseado no Sermão da Montanha, que explica, quem tem texto, deve todo mundo tem, né? Explica essa colocação. Considerar algo não é fazer surgir, é perceber que já está. Ou seja, vamos supor que a pessoa fala assim, questão de saúde, como é que eu vou melhorar a minha saúde? O que estava acontecendo? A saúde dela não estava sendo percebida por ela. Por quê? Porque ela não estava percebendo onde que é que a perfeição chamada saúde estava manifesta nela. Tá? Então é aquela questão, a gente já falou no último encontro. Nós temos a nossa consciência, que é o eu sou, e surgem as sugestões dos olhos do mundo, né? Essas sugestões dos olhos, elas chegam, não tem substância, não tem poder, não tem presença. Elas chegam. O que acontece quando elas chegam? Nós sabemos isso que eu falei. Elas param de chegar. Agora, não significa que nós vamos lutar contra elas. Significa que nós vamos considerar o perfeito sempre. Por isso que a gente parte do absoluto. Então vamos supor no caso da saúde. Saúde serve para qualquer tipo de questão, né? Econômica. Por exemplo, dinheiro. A pessoa, vamos estar de saúde para dinheiro. A pessoa está com dificuldade econômica, por exemplo. Então ela olha as despesas dela, ela tem mais coisa para pagar do que ela vai receber. Então ela está com um problema enfiado. Você pode estar certo o seguinte, essa informação nunca vem daqui para cá. Essa carência nunca vem de dentro para fora. Sempre ela observou o mundo visível e concluiu. Sempre. Ela observou a conta bancária, ela observou a duplicata, ela se envolveu com o que veio e concluiu o seguinte: estou numa situação lamentável. Aí o que acontece? Ela pode querer estudar isso aqui para corrigir. E é isso que nós não podemos fazer. Então, eu sempre sugiro o seguinte: a pessoa pegue, desde o início, eu sempre falo, você pega um suposto problema,
Esse problema vai ser o Cristo da questão. Vamos pegar esse problema para provar o princípio. Tá? Porque não adianta ficar só lendo isso. Todo mundo já passou a experiência de ler. Tá? Quem não colocar em prática não vai ver evidência disso. Agora, como que vai colocar em prática? Como é que se aprende a nadar? Dentro d'água. Certo? Então, a pessoa não pode achar muito o problema. O problema é um tremendo livro didático, né? Para testar isso daqui. Então as pessoas falam assim, a partir do momento que eu conheço isso daqui, os problemas não vão aparecer mais. Aí vem a graça. A graça é exatamente deixar aparecer aquilo que não tem poder para a gente ver aquilo sumir. Por isso que a gente chama esse mundo mapeado. O que é esse mundo invisível? Esse mundo mapeado. Ele traz um monte de 1º de abril para nós, para a gente falar 1º de abril para ele. Percebe? Nós passamos 1º de abril, nós estamos vivendo, a área vai morrer hoje, né? Vou contar 1º de abril aqui para vocês entenderem como é que é. No dia 1º de abril foi sábado, né? 1º de abril. Foi sábado. E às 14 horas, costumeiramente, nós temos o nosso encontro. Aí nós ficamos no 1º de abril na casa desse horário e falamos, mas Carlos, não vem, nós estamos só esperando a senhora aqui. Estava no encontro. Para ela. Né? Foi lá para lá, né? Nossa, mas agora onde é que é? Onde é que vocês estão? Percebe onde que a sugestão ilusória penetrou? Então ela criou na cabeça dela um monte de situação que não existe. Se fosse imaginando que esqueceu do encontro, imaginando que estava perdendo o encontro, depois imaginou que alguém podia ter falado para ela. E ela até esqueceu e ouviu. Então, todo esse monte de mecanismo, ela imaginou que existe e vivenciou aquilo como real. Percebe? Mas que não tem realidade alguma. Se nós não discutíssemos no momento presente, ela ficaria o dia todo. Como é que eu esqueci aquilo? Vivendo algo que não existe. É o que todo mundo aparentemente faz. Vive uma situação ilusória, tá? Dentro da perfeição absoluta. Então, o nosso papel é desmentir os 1º de abril que estamos por aí. Primeiro, nós nascemos. Todo mundo está acreditando. Percebe? É o maior 1º de abril isso daí. Então, a pessoa fala assim, esse nasceu. E a pessoa fala assim, se eu nasci, agora tem que cuidar dessa minha vida. Como é que vai a ilusão toda? Quando ele descobre que ele não nasce, tá? O que acontece? Os problemas todos somem, porque desaparece o corpo que nasceu com todos os seus supostos problemas. Tá? Então, quando nós dissemos aqui só existe o agora, onde ninguém nasce, teoricamente, a pessoa pode aceitar e teoricamente a pessoa pode achar um absurdo. Mas nenhuma das duas posições vai adiantar muita coisa se ela não perceber isso para ela. Como que se percebe? Novamente, a contemplação da caridade. Nós voltamos subindo a nossa vida. Voltamos que essa vida nunca passou para a nossa ideia que ela tenha tido começo. Tá? Então, se a vida não teve começo, e a vida está manifesta, como um ser que cada um de nós é, então, obrigatoriamente essa vida tem que estar manifesta como alguma forma. Tá? Então, como é que nós percebemos essa vida? Porque ela aparece como alguma coisa. Tá? Se entrar um animal ali, a gente fala assim, ó, tem um animal ali. Vamos supor que entrasse um gato ali. A gente fala, aquele gato, ele está ali, ele tem aquela forma, porque a vida está manifesta ali, como aquele gato. Tá? O gato real nós não estamos vendo, mulher. Nós estamos vendo uma projeção tridimensional do T. Então a gente vai ver esse outro ponto aí, que é aquela questão da mente ilusória e sentidos perfeitos. Já aqui porque falar depois. Tá? Então a nossa vida, todo mundo constata que ela está aqui agora. Essa vida não tem início. Tá? Ao mesmo tempo que nós constatamos que ela não teve início, nós descobrimos que ela está manifesta aqui como uma forma. Essa forma qualquer, é como o corpo que nós somos. Então vida e corpo são um. A vida aparece como o corpo que nós somos. Tá? Qual corpo que é? Esse que nós estamos aqui com ele. Mas ele não é assim como nós estamos vendo. Tá? É aí que entra esse ponto aqui. Os nossos sentidos, eles percebem tudo que está aqui. Exatamente como estão as coisas aqui. O sentido externo. Tá? Então, se nós contarmos as pessoas, os nossos sentidos vão contar corretamente as pessoas. Agora, como que as
as pessoas são? A mente imaginou errado. Não mostrou. Então, os sentidos são perfeitos. Então, se eu chego e falar, eu estou apertando meu corpo, meu sentido está captando esse corpo. É esse aqui. Agora, essa mão que está imaginando pegar o corpo como ele é que está fazendo parte de uma conceituação ilusória. Então, não é que os sentidos são ilusórios. Isso para tirar aquela ideia que a pessoa fala assim, então não existe nada? Existe tudo que está aqui. Perfeito. Os sentidos não estão percebendo isso. Por quê? Porque caíram no 1º de abril. Acreditaram que é tudo do jeito que se vê. Tá? Então, o nosso problema não é com os nossos sentidos. Eles são perfeitos. O nosso problema não é que a nossa vida ela é perfeita. E a nossa vida perfeita ela se manifesta como o nosso corpo. Então, vida e corpo são um perfeito. Ou a mesma perfeição. Essa vida que somos, que este é o corpo que temos. E este é o universo que estamos. Tá? Depois, nós vamos ver que o universo é que está em nós. Certo? Então, nós vamos fazer agora essa contemplação da nossa vida manifesta como corpo, do jeito que nós falamos aqui. Resumindo, nós vamos fechar os olhos, reconhecer que a nossa vida está vivendo de forma independente de nossa vontade. É algo que está acontecendo. Ninguém pensou em uma força de vontade de provocar essa vida, ou fazê-la manifestar. É algo que está aí, incontestável. Tá? Então, o que nós vamos considerar a respeito disso? Nós vamos considerar que para ela estar aí, ela tem que estar sob determinada forma, que é de natureza própria dela, é espírito. A vida é consciência e espírito. Então, o que é esse corpo? Esse corpo é espírito. Perfeito. Quando nós considerarmos isso, então, voltando aquele exemplinho, aqui está o eu sou. É Deus. E ele assume o aspecto vida manifesto como forma que nós somos, do ponto em que estamos. Certo? Se nós considerarmos isso, aquela atenção nossa que estava voltada para aquela que 1º de abril, aquela ilusão, nossa mente não está mais servindo a dois senhores. Não está mais com dualidade. Aquela questão de eu aprendi que essa verdade é teórica, deve ser verdade mesmo, porque não ia ser todo mentiroso assim no mundo, né? Está todo mundo mentindo a mesma coisa e tem alguma coisa aí, né? Então, a partir do momento que a pessoa sabe que essa teoria é a verdade, e ela vai se ocupar com a verdade, aquilo que parecia real para ela, some sozinho. Porque nunca existiu. No caso do 1º de abril, aquele encontro que a outra acreditou que tinha, nunca existiu em parte alguma. Tá? Hipnotismo, sugestão ilusória, mesmo nome que foi ilusão, nunca existiu. Tá? Então, qualquer pessoa que imaginou que tivesse algum problema para resolver aí, né? Primeira coisa, reconhece que está caindo na 1º de abril do pai da mentira da Bíblia, né? Satanás da Bíblia. Acreditou nas informações que a mente ilusória fez da perfeição que está aí. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então a gente reconhece que a nossa consciência, que é o universo nosso, reino dentro de nós, ele está perfeito. Pois ele está vivo, e se está vivo, tem que estar manifesto como. E esse como é a forma que cada um de nós somos. E o ponto seguinte, qual que é? É que se nós somos dessa mesma forma, perfeita, o universo inteiro também é. Não somos ajudar ninguém. Cada um já é a perfeição. Então nós partimos do eu total, a vida indivisível, vamos dizer aquela física da reta, né? Tá? Isso é o corpo divino, o corpo de Deus infinito. No ponto em que eu estou, ele tem que estar manifesto como a forma que eu sou. Quando eu reconhecer que é perfeito para mim, e que não dependeu de mim tirar essa perfeição, automaticamente, por causa da universalidade, eu sei que ela vai até o infinito. Ou o contrário, o infinito está, a perfeição dele está representada também no ponto que eu estou. São dois pontos da questão. O ultimato, o movimento ultimato, ele trata do todo, para a parte. Considera primeiro o universo, da reta todinha, e enxerga a pessoa
fazendo parte incontestável dessa perfeição na reta. Outros movimentos, parte do ponto, extrapolam para o infinito. Eu sou a favor de que nós não devemos falar que esse é o melhor. Cada um vai perceber. Uns têm facilidade de meditar e perceber, eu sou um ser perfeito, a consciência perfeita, a manifesta como vida perfeita. Essa verdade que eu sou vai até o infinito. Agora, não vai ser o gasto para chegar aqui e falar assim, está errado, vai mudar a ordem para quê? Percebe? Cada um. Por que cada um tem a onisciência dentro de si? Para dizer o que é prático para a pessoa. Tá? Isso não é que chega a receita. Está certo que a pessoa que não consegue fazer nenhum sistema, a gente sugira um, levado. Experimenta eles. Tá? Então, quanto mais métodos a gente propor, nós propusermos, a pessoa vai se encaixar ali. O mesmo se dá com o movimento, né? Há movimentos relativos, por aí, que atendem a necessidade de interesse atual da pessoa. Não vai ser ninguém daqui para chegar lá e falar assim, larga onde está vendo isso, porque tem coisa melhor. Porque quando essa vida que for ela manifestar para aquilo, não vai estar aqui sem ninguém brigar. Certo? Então isso é válido para qualquer aspecto, né? É evidente que quem percebe essa maravilha não vai mais abrir mão disso. E se abrir, volta correndo. Já tem tempo de comparação. Ela conhece isso e não sabe o que é melhor que isso. Então está certo que ela fique nisso. Mas se ela experienciou algo além, tá? No dia de um autor, antigamente, vou comentar um detalhe aqui. Quando a gente falava, por exemplo, assim, Deus é onipresente. Então, Deus é onipresente. Só para dar um exemplo, né? Aí, quando eu lia um autor escrevendo essa frase, Deus é onipresente, eu percebi algo agradável no meu corpo. Quando eu lia outros autores dizendo a mesma coisa, eu senti algo estranho no meu corpo. É evidente que esse corpo que eu estou falando é o conceito de corpo, né? O corpo real não. Então, analisando uma pessoa no dia a dia dela, vem um texto. Aí eu lia Deus é onipresente, senti algo agradável. E a outra, Deus é onipresente, senti algo estranho. E aí ficava analisando, porque a mensagem é exatamente a mesma, a verdade é a mesma, não está diferente. Onde está a diferença? Se a frase é a mesma, onde está a diferença? É que a gente percebe quando é escrito por um, quando é escrito por outro. É pela mente ilusória que produziu aquele papel. Certo? Porque a verdade não está nesse papel. A verdade está numa consciência. E é Deus e que faz fluir para cá. Se ela estiver livre, totalmente livre de conceitos, o que acontece? Some esse papel, aparece a substância espiritual que está aqui. Talvez alguém já tenha condição de ter visto isso. Sumir o papel e chegar isso como luz. Tá? Não teve, vai ficar sossegado, mas vai chegar. Enxerga. Então, depois eu estava vendo o seguinte, que tinha autores que faziam o seguinte, para projetar uma vibração forte nos textos, eles aproveitavam a energia sexual. Tá? Eu comecei a falar, tem coisa errada aí, né? Eu digo que eu preciso transmitir uma verdade absoluta espiritual. Eu preciso usar a energia psíquica para atrair leitores para aquilo. Tá? Então eu não vou citar o nome de autor, porque não interessa. Estou comentando um fenômeno em si, é que quando a gente parte do absoluto, não existe intenção humana nem voltada para o bem. Porque eu não acredito que tenha feito aquilo com má intenção. Deve ter a tal de transmutação energética do corpo, transferiu a energia sexual para a parte de intelecto, em termos de transmutação, e produziu a mensagem do papel. Só que a vibração não ficou espiritual. Ficou psíquico. Tá certo? Ou seja, quem está lendo ali está levando gato por leve. Porque se ele tivesse conscientizado o absoluto da mensagem que estava pondo ali, primeiro, ele não ia estar interessado em quantidade de leitores. Para começar aí. Não é para vender livro? Escreve isso. Então aí tem um monte de aberração que no papel é idêntica a mensagem. Está tudo dizendo que Deus é onipresente. Percebe? Então, quando a gente parte do absoluto, não existe ação humana nenhuma, nem intenção humana, nem coisa nenhuma. Não existe essa palavra intenção humana. Mesmo porque não existe humanidade. Existe Deus se revelando. Agora, quando eu faço isso, se eu escrevo um texto, se esse texto tiver só um leitor,
problema não é meu, percebe? Tá? Se eu percebo, Jesus Cristo está preocupado, por exemplo, que aquela Bíblia fosse escrita para 10 milhões de pessoas, 100 milhões, qual a preocupação dele? Em ser a verdade. Essa é a preocupação. Tá? A nossa preocupação não deve ser estudar a verdade, nem ler a verdade. É ser a verdade. Parece que nós estamos fazendo esse encontro. Cada um tem que perceber que ele é a verdade. É aí que entra a contemplação dessa verdade. Por que a pessoa demora, aparentemente, a vislumbrar isso no dia a dia dela? Eu não sei se aqui demora, dizendo que no mundo em geral. Porque ela quer contemplar a verdade sobre alguma coisa que não seja ela. Tá? Então, a verdade não é para se contemplar uma verdade sobre alguma coisa, sobre aquela pessoa. Então, o que é a verdade? É ser a verdade. Tá? Então, nós vamos fazer a contemplação da verdade de que maneira? Eu sou essa verdade toda, está aí, todinha. Desde o infinito até o ponto em que aparece Deus estar, eu sou essa verdade. Porque o dia que eu não for essa verdade aí, há um colapso universal. Percebe? Alguém surge, quer? Se a gente analisar um só ser fora do infinito, acaba Deus no infinito. É impossível isso. Então, quando nós fechamos o olhos de meditar, o que o dualismo faz? Fica o eu como se fosse transcendental e um suposto ego humano. Esse é o pobre infeliz que está esperando chegar a revelação. Ele está sempre aqui. Ele está sempre esperando chegar a revelação. Essa revelação não chega. Certo? Por quê? Porque a verdade não chega na ilusão. Por isso não chega. Tá? Então a pessoa pega, eu já vi que a pessoa fala assim, eu já fiquei meditando várias horas, eu não consegui mudar nada. Porque ele quer que isso aqui, essa verdade, seja aplicada a isso. Não tem verdade para ser aplicada a isso, porque isso aqui que não existe, ó. E esse eu é a verdade, já está sendo, daqui até infinito. Percebe? Então vamos fazer a meditação agora com essa percepção de que nós não temos que curar ninguém, não temos que melhorar ninguém, não temos que divulgar nada para ninguém, tá? E não temos que aplicar a verdade em nada. Agora nós vamos apenas perceber que nós somos essa verdade. Tá? Ou seja, não é um pedacinho de Deus que está sendo nosso ser. A totalidade da natureza do infinito é o nosso ser. Por isso que nossa mente é onisciente e ela sabe que nos é necessário aquela instante. Tá bom? Vamos fazer essa percepção. Sai desse dualismo, dessa falsa humildade. Eu sou um servo, aguardando a revelação. Quando a pessoa levanta, todo mundo servo levantando, né? A meditação foi para o espaço. Quando ela se identifica com sendo a verdade, ela tem aquela autoconfiança da coisa, e surge a autoconfiança que ela que atua na honestidade do dia dela. Está limpando a área. Tá? Outro ponto que nós vamos comentar hoje é uma ilustração meio grosseira, mas também que vai me ajudar a colocar um ponto. Não se tem dúvida sobre a questão do nós sermos o eu infinito e sermos um ser individual. Então eu vou colocar uma ilustração como se isso aqui fosse uma tela de televisão. Tá? Figura A. Então, isso aqui é como se fosse uma televisão tridimensional. Já inventaram, a Unicamp já inventou a televisão. Para quem não sabe, a Unicamp já projetou uma imagem de televisão que, quando a gente vai andando pela sala, está codificando. Alguém já viu, não? Nem na televisão? Bom, parei para o fenômeno. A televisão é assim, tem a tela comum, né? As coisas aqui. Só que tem uma coisa alta, entendeu? Ela aparece fora da tela, entendeu? E à medida que eu ia movimento na sala, os fios da televisão vão corrigindo as alturas.
como se estivesse mexendo aqui, mudando a posição das coisas. Não é só o fato de dar essa tridimensionalidade, ela dá alteração que ela sofre pelo movimento de quem está na sala. É uma pesquisa que está sendo feita pela Unicamp. Bom, vamos usar essa televisão ali. Você tem um outro mecanismo aqui. Vamos supor que essa tela ela se tenda ao infinito. Tá? Nós pegamos um ponto para analisar essa tela. Esse ponto, por coincidência, é esse que nós estamos. Certo? Onde que entra a consciência do eu sou? A tela todinha, a tela toda, é o eu, que cada um de nós é. É a nossa consciência infinita. Certo? Então, o nosso ser, ele é a tela infinita de existência. Onde cada manifestação individual, ela parece como cada ponto da tela. Tá? Então, vamos supor, este ponto A, ele não deixa de ser a tela. Mas ele é o ponto A, ele não é o ponto B. Se nós ficarmos assim, falando assim, eu sou um com ele, depois ao mesmo tempo eu olho para cá e falo assim, se eu sou um com ele, então eu sou exatamente o que ele é, onde está a individualidade. Tá? Mas nós somos um com ele em nível da tela. Certo? Quer dizer, em termos de consciência infinita, nós somos um, porque a tela é que nós somos. Onde ela aparece especificamente falando, é o eu que nós somos. Ficou claro? Então, quando a gente for fazer meditação, vamos fazer outra vez a meditação daqui a pouco. Tentando... Isso aqui são verdades absolutas, que a ilustração é sempre mais grosseira, é evidente. Mas a ilustração vem depois que a gente faz a experiência de meditação, porque é exatamente o mesmo princípio. Tá? Então, Deus é o eu sou universal, que nós somos nesse ponto. Aí até aquela questão que nós falamos antes, se tirar esse ponto aqui, ó, cadê o Deus infinito? Ele tem que estar aqui, ele tem que estar preenchido. Certo? Obrigatoriamente nós fazemos parte de Deus sendo o próprio Deus. É obrigatório, é o tal de é necessário que assim seja. Tá? Para que esse universo seja perfeito. Qual outra coisa que é necessária? Que essa parte aqui todinha tem que ser perfeita também. Não tem coisa errada aí. Tá? Então, além dessa, nós termos a tela infinita, no ponto em que nós estivemos, isso aqui, olha para os autores colocam o exemplo da gota dentro do oceano. A natureza da água da gota é a natureza da água do oceano todo. Então, se essa gota não pegar fogo, é porque a água do oceano não pega fogo. A natureza da Deus. Se a natureza de Deus é a perfeição, a natureza de perfeição ela tem que estar aqui. E o que nós encontramos aqui? Assim, em termos de distinção. Nós constatamos que existe o eu, né, que é a tela vista aqui, a mente, tá, que é onde está se projetando essa imagem minha, certo? E o corpo. Tá? Então, é aí que entra aquela questão que o corpo nosso, a nossa mente, individualizadas, elas estão dentro de nós. Elas estão na tela que eu sou. Percebe? Então, quando nós fechamos os olhos, nós vamos imaginar o seguinte, que a nossa consciência é essa tela infinita que está projetando toda a existência. Onde está toda a existência? Está projetada em cima dela. E no ponto em que eu estou, existe a minha onda individual, como a minha mente crística e como o templo do Deus vivo que eu tenho, que eu sou, nesse ponto. Tá? Então, quando nós fizemos isso relativamente a nós, esse passa a ser o nosso aqui absoluto. Tá? Ficou claro? Então, vamos fazer a meditação agora, lembrando essa sequência. Essa tela infinita que é a consciência nossa, tudo que existe no universo, vamos supor que, vamos considerar um planeta qualquer, Urano. Ele está nessa tela que nós somos. O único lugar que existe esse planeta é na nossa consciência. Tá? Por isso nós sabemos que ele existe. Tudo mais que for descoberto já está na nossa consciência. Ou seja, o homem está conhecendo, ele pensa que está conhecendo o espaço exterior, mas na verdade está sendo conhecido é o espaço interior. Quanto mais se evacua internamente, mais fluido é o mesmo espaço. Tá? Ou seja, o mundo está dentro de nós mesmo, não é força de expressão. Tá?
Então, se está dentro de nós, e esse dentro de nós é perfeito, o que é o fora de nós? Né? O que é o fora de nós? Aquele vizinho lá que é insuportável, onde é que ele está? Parente. Você percebe que se nós rejeitarmos aquela suposta existência exterior, quando Jesus falou assim, o reino de Deus está dentro de vós, e vós deste mundo não sois, ele estava dando a chave da libertação do mundo que não existe. Porque nós ficamos sempre voltados para fora e ficar achando que não está como devia ser. É ou não?